dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor. E crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitava também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelho e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-o a levantar-se. Depois, chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, Salmo 115. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12:
Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos falei são Espírito e são vida. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, depois da afirmação de ontem de Jesus sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, muitos discípulos, diz a palavra, voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Jesus causou um afastamento de muitos. Na verdade, Jesus tornou evidente uma coisa importante na vida cristã. Por isso que ele concluiu que ninguém pode ir até ele se não for um dom do Pai. Não basta crer nas verdades de fé, não basta cumprir os ritos, seguir o protocolo, carregar um nome estampado, não basta dizer eu sou. Deus precisa querer que eu seja. Cristianismo não há um raciocínio lógico, mas é um chamado a seguir Jesus. Por isso nós precisamos aderir a Cristo com todo o nosso ser. Por isso que era difícil entender o discurso do pão da vida. Quem não se entrega de coração e alma a Jesus não poderá comer da sua carne, não poderá beber do seu sangue. Cada um de nós precisa responder ao apelo de Cristo, porque Ele nos questiona. Vós também quereis ir embora? Responda hoje no seu coração se Cristo é de fato o alimento da sua alma. Responda se você quer ter parte na vida de Cristo, se está disposto a se doar até o fim por causa dele. Que a nossa falta de opção seja a mesma de Pedro e da comunidade dos discípulos de Jesus que disseram: a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Aqui não é o não ter aonde ir, é não ter outro lugar ou outra pessoa em quem se apoiar, em quem depositar a fé. Não há ninguém como Cristo, só Ele, apenas Ele, e para sempre sermos dele. A igreja, ela não pode ser reduzida a um passatempo. Ela é o lugar daqueles que escolheram Jesus como única riqueza, como único tesouro. Não vale a pena ir embora da igreja por causa de pessoas. Você certamente possa ter vivido experiências negativas com determinadas pessoas no contexto da igreja. Mas não vale a pena ir embora por causa dessas pessoas. Vale a pena ficar por causa de uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. É a Ele que nós queremos servir, é a Ele que nós queremos seguir. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.